Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos com nossas videoaulas de comunicação e gestão de crise nesses tempos de pandemia. O tema da sessão de hoje é o porta-voz, elemento fundamental para que a comunicação de crise tenha sucesso. O nosso objetivo é que vocês compreendam a importância e o papel do porta-voz na comunicação de crise e que identifiquem as principais características do porta-voz. Esse é o sumário que iremos seguir, a introdução, que já estou terminando, e no desenvolvimento. Vejamos o que é o porta-voz, qual é o conceito de porta-voz, o papel que ele desempenha, particularmente na comunicação de crise, características de um bom porta-voz. Vamos ver o rosto que deve ter a crise, que toda crise deve ter um rosto para a organização afetada. 7 dicas para ser um porta-voz estratégico. Terminamos com um trabalho individual. Passemos, portanto, ao primeiro assunto: o que é o porta-voz? Esse aí não é um porta-voz. Esse não é uma fotografia. A fotografia de alguém. Esse é o porta-voz. Porque o porta-voz é a voz e o rosto da organização. Quando ele se apresenta, ele está representando a organização. No caso, esse aí é o porta-voz da Presidente da República, General Rego Barros. Tá? Mas a ideia do porta-voz é que ele represente a organização. Por isso, porta-voz tem que ter cara. Tá? E literalmente ele tem que pôr a cara dele à tapa. Conselho do Suzy Quint. E eu chamo a atenção para o final da fase, diante do qual o público não se sinta diminuído. Então não pode ser um porta-voz arrogante. Ele tem que criar empatia com o público. O público tem que gostar dele para aí passar a confiar no porta-voz. Que papel o porta-voz deve desempenhar na comunicação de crise? Nós já vimos que ele deve ser o rosto e a voz da organização que representa. Então ele vai ser um símbolo também. Então qual o papel dele na comunicação de crise? Primeiro, porta-voz aqui no Brasil é toda aquela pessoa ou pessoas indicada para dar entrevista em nome da organização. Então, o que o porta-voz fala é a organização que está falando. Ele não dá a opinião pessoal dele. Quando ele diz, toda a mídia interpreta que é a posição e a opinião da organização que ele representa. Em função disso, ele não pode sair por aí dando entrevista por conta própria. Certo? Ele tem que elaborar, juntamente com a assessoria de comunicações e com a direção de crise, o pensamento da empresa. Porque, volto a repetir, ele é o rosto e a voz da empresa. Ele vende a versão da organização. Nós dissemos lá atrás que a comunicação de crise visa a divulgar a versão da empresa dos fatos ocorridos. Então ele não só divulga, ele tem que vender essa versão. Ele tem que dar qualidade a ela, tem que dar credibilidade. Um porta-voz sem credibilidade
a mensagem da empresa ou da organização passa a ser fraca. Ele tem que ser alguém treinado no relacionamento com a imprensa, particularmente sob forte pressão. E uma entrevista com 20 jornalistas cercando a pessoa, fazendo as perguntas mais embaraçosas possíveis, é realmente uma pressão psicológica muito forte. Ele tem que ser preparado para enfrentar essa pressão. Ainda que sejam preparados, é preciso lembrar que não é o presidente, o ministro, o principal executivo da empresa, não. Não é o cargo que faz a pessoa ser mais indicada para ser o porta-voz. Ele tem que ter características que nós vamos ver mais à frente, certo? E nem sempre o cargo mais alto ou as figuras que estão na cúpula da organização sejam os mais indicados para serem o porta-voz. Até porque o porta-voz tem que ter um tempo disponível e se forem figuras principais na condução, na direção da organização, eles não vão dispor desse tempo. Na continuação, vejamos as características de um bom porta-voz. Ele deve ter boa apresentação. Ora, ele é o rosto da organização. Ele não pode se apresentar mal ajambrado, com barba por fazer, com trajes descuidados. Se for mulher, mal penteada, mal maquiada. Ele tem que ter boa apresentação, justamente porque ele é o rosto da organização que representa. Então, isso é fundamental. O porta-voz não pode ir falar com jornalistas vestido de qualquer jeito. Ele tem que ter bom timbre de voz, articular bem as palavras, falar numa linguagem clássica, porque ele é a voz da organização. E isso ajuda a criar credibilidade. Imagina se alguém se apresenta todo esmolambado. Nós estamos falando de um evento, um desastre em que houve inúmeras mortes. O porta-voz se apresenta de camiseta regata e bermuda, com uma fala cheia de gíria. A confiabilidade fica comprometida. Não podem ver a empresa como alguém sério, porque o porta-voz não está sendo sério. Preferencialmente deve ser um integrante da organização. Às vezes é usado como porta-voz o advogado da empresa ou da figura pública. O advogado é bom para discutir as questões jurídicas, certo? Para transmitir a versão da empresa, nem sempre ele é o mais recomendável. Então, tem que ser, ou melhor, tem que ser, não, deve ser um integrante da organização. Até porque nós veremos que uma das características é ter conhecimento do que vai falar. Se ele for da empresa, ele já detém boa parte desse conhecimento. Deve ter credibilidade interna e externa. A interna ele já construiu. A externa ele vai construir. À medida que ele for se manifestando, dando entrevistas, ele vai criando a credibilidade. Credibilidade é uma imagem que é criada e pode ser também destruída. E lembre-se que a imagem não é dele, porta-voz, não é o Zé, a Maria, o João. É a organização que eles representam. Ele deve conhecer o que é que gerou a crise.
todos os seus detalhes. E se não conhecer, ele tem que se preparar, ele tem que pegar esses dados com quem sabe, estudá-los e ficar em condições de responder. Lembre-se que eu já disse a vocês que a imprensa adora números. Então, ele tem que acessar esses dados e memorizá-los. Ele deve ter experiência prévia com a mídia, tanto a impressa quanto a televisiva. Saber que são linguagens diferentes. O rádio também é uma linguagem diferente. Você narra um fato de forma escrita de uma maneira, narra esse fato para a televisão de outra e para o rádio de outra. A televisão você tem que ser, nós já vimos também isso, extremamente curto e objetivo. Não pode permitir que a sua fala seja editada. E tem que ser curto, porque o tempo na televisão é precioso. No rádio você pode se alongar um pouco mais, mas nunca demais. É se alongar um pouco mais. Já no texto escrito, aí você pode acrescentar maiores detalhes, porque já há uma dimensão que também nós já vimos, não deve passar de uma página com espaço duplo e fonte 12. Dentro desse espaço você pode escrever o que quiser. Seguindo com as características do porta-voz, ele tem que estar à vontade frente às câmeras e aos microfones. Isso aí é óbvio. Eu disse a você que os repórteres são agressivos nessas entrevistas que não são uma entrevista coletiva preparada, porque aí é diferente. Você coloca lá na frente um púlpito para o porta-voz, onde vão estar os microfones, faz os repórteres ficarem sentados, mas aquela entrevista no calor da crise, dada em campo, os repórteres te cercam, enfiam os microfones na sua frente e começam a fazer perguntas. Então a pessoa tem que estar à vontade, porque se ela não tiver à vontade, ela vai passar essa impressão. Então a impressão é que a empresa não está à vontade. Se não está à vontade, porque tem culpa no cartório. Essa é a dedução que as pessoas chegam ao ver alguém que não está à vontade, ou falando todo preso numa entrevista. Que ele está agindo assim porque a empresa tem culpa no cartório, já que ele é rosto e voz da empresa. Ele tem que inspirar calma e confiança. Imagine um porta-voz afobado, falando muito depressa, cortando as palavras. Não, ele tem que falar pausado, articular bem as palavras, certo? Mas também não pode fazer que isso seja de uma forma muito arrastada. Há um ritmo a seguir. Essa é talvez a parte mais difícil da preparação do porta-voz. Ele tem que ser capaz de concentrar argumentos nos pontos principais, porque isso aí reforça as ideias que a organização quer passar, sem parecer que ele está fugindo da pergunta difícil. Não, ele não pode fugir. Ele tem que iniciar a pergunta e dar a resposta. Se essa pergunta for difícil, dar uma resposta curta e daí passar a reforçar pontos-chave. Isso aí é natural. Se ele já tiver enfrentado crises e tido um bom desempenho nessa crise, óbvio que ele é recomendável para a função de porta-voz.
Ele já provou sua capacidade. Esta característica é muito importante. Não é o cargo que faz o porta-voz. Nós já vimos muito céu de empresa assumir como porta-voz e se dar mal. Então, porta-voz é aquele que atende todas essas características que nós vimos antes. E necessariamente pode não ser alguém da diretoria. Pode ser alguém do escalão intermediário, do escalão tático, pode ser mais capacitado. Isso aí tem que ser verificado com antecedência. Na sequência, vamos ver por que a crise deve ter um rosto. Para que a crise tenha um rosto, e o rosto será o do porta-voz, quando as pessoas não precisam nem ouvir o que o porta-voz está falando. Ao vê-lo na televisão, as pessoas identificam que a organização é que está falando, não o porta-voz. Então, para isso, ele tem que ser definido com antecedência. Então, lá no plano de comunicação de crise, que nós já vimos como é que se faz, tem que dizer, o porta-voz será fulano. E, como reserva, será ciclano. Ambos têm que ser treinados para serem porta-voz. Há um curso de media training para habilitar pessoas a serem porta-vozes. Como eu disse, temos que ter mais de um porta-voz, tanto para substituição como para revezamento em crises que perduram no tempo e estão efervescentes o dia inteiro. Ele participa de todas as entrevistas coletivas. Não quer dizer que ele vai falar em todas as entrevistas coletivas. Pode haver ocasião que o presidente da empresa, a autoridade maior, vai convocar uma coletiva para ler uma nota, aspectos importantes que a equipe de comunicação da organização julgou que seria melhor que o presidente fizesse isso. Tipo, o encerramento da crise, todas as providências tomadas nessa ocasião, é uma boa ocasião para o presidente ler uma nota. Não dar entrevista, tá? A entrevista é mais complicado. Ler uma nota. Então, o porta-voz vai se desincumbir da maioria das entrevistas coletivas. Pode ser que algumas delas, como eu acabei de explicar, seja mais adequado que outra pessoa conduza a entrevista. Sempre lembrar 3 regras que nós já vimos. Nós já vimos essas 3 regras. A primeira delas é não falar em off. Não acreditar que o repórter vai ouvir aquilo e não vai publicar. Não fale em off. Tudo que disserem pode ser publicado. Não especular, ou seja, não levantar hipóteses, discutir hipóteses. Seja objetivo. Trate do que aconteceu e suas consequências. Só. Não especule. E a terceira, não entrar na seara do jurídico, que é uma seara muito específica, com particularidades que só quem é do meio conhece a fundo e pode discutir. Porta-voz não discute esses aspectos. Uma boa resposta, se alguém perguntar alguma coisa nesse sentido, é dizer que vai encaminhar a pergunta para o departamento jurídico da empresa.
Nós vamos ver agora rostos que vocês devem se lembrar muito bem. Ambos os rostos se referem à tragédia de Brumadinho. O primeiro deles é do tenente Ayara, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que foi o porta-voz durante bastante tempo. A partir de um certo momento, deixou de ser, os comandantes passaram a ser o porta-vozes, não sei o motivo. Pode ser que ele tivesse empenhado em outra função, né? Pode ser ciúme, né? Que o sucesso como porta-voz desperta muito ciúme, mas ele foi um porta-voz padrão em todas as entrevistas que ele deu. Recuperem, tem muita entrevista na internet, recuperem e vejam a atuação do Ayara, a postura dele, como ele trata dos assuntos, é muito interessante de ser estudado. A outra imagem é do Schwartzman, que era o presidente da Vale, que achou que deveria ser o porta-voz. Ele não era um bom porta-voz, ele se desgastou e desgastou a empresa, terminou saído, ou seja, foi despedido, e tenho certeza que pesou também contra ele o mau desempenho como porta-voz. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode, através da imagem, influenciar. Vejam, a foto do Ayara, eu coloquei uma moldura dourada, coloquei maior, um pouco, comparado com a do Schwartzman, certo? Coloquei uma legenda que eu encontrei na internet e gostei muito, né? Um rosto sereno na tragédia de Brumadinho. Tudo é positivo. Do lado do Schwartzman, eu coloquei uma moldura negra, parece participação de falecimento. Ele cismou de certas entrevistas dar em trajes formais, e eu coloquei de propósito. O Ayara sempre se apresentava fardado completamente, uma vez até com aquele capacete do bombeiro. O Schwartzman acho que quis ser mais popular e algumas entrevistas ele deu com essa camiseta. E escolhi uma foto, é um momento, que ele parece estar implorando alguma coisa. Na verdade, ele devia estar explicando. Mas o gestual, a linguagem corporal dele, o rosto dele, parece que está implorando. Então, tudo isso eu montei para que vocês vejam a influência, o poder que tem a imagem e como a gente pode influir no pensamento das pessoas manipulando imagens. Na sequência, vejamos 7 dicas para ser um porta-voz estratégico. Antes, porém, vamos tratar de medidas que antecedem a atuação do porta-voz e que vão facilitar seu desempenho. Tem que haver um plano de relações públicas consistente. Relações públicas é mais que comunicação. A comunicação está incluída nas relações públicas, mas existem outras ações que são parte das relações públicas. O porta-voz tem que conhecer o posicionamento da empresa a respeito de aspectos que interessam na crise. A empresa vai indenizar as vítimas do acidente? Vai indenizar os familiares dos que morreram? A empresa vai arcar com os custos da reconstrução do que foi destruído? Que providências a empresa está tomando em relação a possíveis danos ambientais? Esses posicionamentos que
são políticas da empresa, certo? Não é decisão do porta-voz, e sim da direção da empresa. E quando eu digo empresa, entenda, empresa, instituição, certo? Ele tem que saber para poder desempenhar-se frente às câmaras. Ele tem que fazer mensagens-chave. Nós já tivemos um guia de como fazer essas mensagens-chave. Finalmente, ele tem que conhecer os valores da empresa. O que a empresa preza? A empresa considera o atendimento ao cliente primordial. A empresa considera a qualidade dos produtos que ela fabrica primordial. Quais são os valores em que a empresa, sobre os quais, perdão, a empresa trabalha? Todos esses 4 elementos vão dar condições a que o porta-voz se desempenhe bem. Vamos ver 7 dicas para ser um porta-voz estratégico. A primeira delas é ter disponibilidade para entrevistas. Quando o porta-voz marca uma entrevista, ele tem que estar disponível para a imprensa durante o tempo que ele disse que ia durar a entrevista. Se ele disser, não, nós vamos ter entrevista coletiva das 17 às 17h30, esta meia hora ele não pode ser chamado ou desviado para nenhuma outra atribuição. Se ele marcou uma entrevista individual com o jornalista, olha, nós temos 20 minutos, das 11 às 11h20. Nesses 20 minutos, ele tem que dar atenção só àquele jornalista. Ele não pode se levantar para ver outra coisa, ele não pode atender celular, porque isso vai criando a confiança da empresa, da imprensa. Continuando, vamos falar sobre o media training. É indispensável, nós já citamos atrás, que o porta-voz faça o curso de media training, porque ali ele vai ser preparado para conversar com jornalistas dos diversos tipos de mídia, saber como responder perguntas difíceis, saber se essa conversa, se essa entrevista está sendo por telefone, há um jeito de falar, pessoalmente é outro. Se for televisivo, há todo um protocolo que deve ser seguido. Isso o curso de Media Training possibilita. Portanto, todo porta-voz e seu substituto deve fazer o curso de Media Training. A terceira dica, preparar-se com antecedência. É óbvio, nós já vimos que o porta-voz tem que dominar o assunto. Tá? Os interesses da empresa, o que causou a crise, desdobramentos da crise, a maneira de pensar da empresa, seus valores, tudo isso ele tem que dominar. Então, ele só consegue se ele se preparar com antecedência. Ele tem que juntar papel, conversar com o pessoal da assessoria de imprensa, estudar, né? Estudar aqueles dados para ter o desempenho convincente quando for atuar. A quarta dica é conduzir a conversa ao seu favor. Ele tem que ter habilidade, né, de, ao responder a pergunta, sem deixar de responder, também incluir na resposta pontos que foi decidido com antecedência destacar. Sempre que a gravação for por telefone, pode-se colocar uma colinha do lado, mas nunca usar colinha quando a entrevista é aquela que a gente diz no campo. Não tem púlpito, não tem nada. É o porta-voz em pé rodeado por jornalistas. Para isso, não pode ter cola e ele tem realmente que ter se preparado com antecedência.
Prestar atenção nas perguntas, seu objetivo na resposta. Por que prestar atenção nas perguntas? É para captar o real sentido da pergunta. Não responder alhos se lhe perguntarem bugalhos. Então, responder o que foi perguntado, e tão somente o que foi perguntado. Sempre, como eu já disse, agregando pontos que a gente quer destacar. A resposta tem que ser clara, tem que ser concisa, porque há um tempo para cada mídia. A televisão mais curto deles. Uma boa resposta vai variar aí de 20 segundos a 1 minuto, a mais complexa, mas não pode ser longa, não pode permitir a edição, porque ela pode, se deixar muito longa, ela pode ser editada e, com isso, deturpar tudo que o porta-voz disse. Para a rádio, o porta-voz pode demorar-se mais tempo. Normalmente, rádio, a entrevista é ao vivo. E na imprensa, como é material escrito, nós já falamos, as características da nota imprensa. No máximo uma página, espaço duplo, fonte 12. Reforçar os principais pontos. Então, a gente sempre dá um jeito de destacar aqueles pontos que previamente nós elencamos como importantes. Então você responde a uma pergunta, quantas vítimas houve? Você diz, houve 10 vítimas, mas todas já estão hospitalizadas, a empresa está contatando seus familiares, trazendo os familiares até o hospital, providenciando hotel para esses familiares ficarem. Então, você acrescenta na resposta aqueles pontos que foi decidido que fossem reforçados. Finalmente, não dá informação em off. Tínhamos falado, faz parte dos 3 preceitos, não dá informação em off, não especular e não se imiscuir em questão jurídica. Fundamental, tudo que foi dito pode ser publicado, então é preciso ter muito cuidado com o que vai ser dito, para não deixar escapar algum elemento que não deveria ser tornado público. Com isso, chegamos ao nosso trabalho individual. O trabalho individual consiste de vocês pesquisarem na internet e vão levantar um case onde a comunicação de crise foi bem sucedida. Vão fazer um resumo de no máximo 15 linhas desse case. Vão procurar um segundo case, onde a comunicação de crise não foi bem conduzida. Também vão fazer um resumo do case. Vão localizar um vídeo onde o porta-voz tenha tido um bom desempenho. Vão fazer constar no trabalho o link deste vídeo e vão escrever quais foram os pontos fortes daquele porta-voz. Também vão procurar um vídeo com mau desempenho de porta-voz, colocar o link para acessar esse vídeo e listar os pontos fracos do porta-voz que vocês consideraram com mau desempenho. Tudo isso pronto, enviar para o meu e-mail, que está aí, até o dia 19. Então tem uma semana para realizar esse trabalho, que eu reputo relativamente simples. O que vai exigir de vocês é, sim, distinguir por que a conduta do porta-voz foi boa ou não foi boa. E esse trabalho será avaliado já para a pontuação do segundo bimestre e valerá 2.000 pontos.